Boa tarde, gente. Seja todo mundo bem-vindo. Eu acho que eu não vou conseguir fixar hoje, tá bom? Mas é isso. Hoje a gente continua a sequência das nossas aulas sobre... Obrigada pelo retorno aí. Sobre as crianças de cada tipo. Se não me falha a memória, vocês me desculpem, essa professora que está com a agenda overbookada, né? Se existir essa expressão, eu acabei de inventar. Então, estamos aqui tentando fazer o que dá para fazer nesse final de ano, né? Atendendo todo mundo, sem deixar ninguém de fora. Eu fecho a agenda e não consigo atender todo mundo e é uma confusão. Bom, mas se não me falha a memória, a gente está na nossa última criança. Alguém consegue me corrigir se eu estiver errado ou não? De qualquer forma, a gente já passou por... se não as 8, né, a maioria das crianças, e a gente já falou sobre elas no YouTube, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo depois, overbookation, que chama? Existe mesmo, ó. E você entra lá no YouTube, então, para você ver a aula sobre as outras crianças, combinado? Pessoal, hoje é dia de falar sobre o tipo 2, né? Então, até o final dessa aula, até o final dessa live, você já vai ter algumas dicas, né? De como identificar uma criança 2, quais são os pontos positivos, os pontos negativos e principalmente assim, né, de como você ajuda. Eu acho que isso é o principal, talvez, né? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente muda o curso dessa criança, né? Eu acredito que... Outro dia eu vi outro dia não, já tem um tempo eu vi uma grande, uma das mais antigas professoras de Enneagrama defendendo a tese de que a gente, como cuidadora, a gente tem o poder meio que de levar uma criança para desenvolver certo tipo, sabe? E pode parecer meio absurda, né, a ideia, mas não foi qualquer pessoa que falou, foi uma pessoa muito gabaritada. Enfim, cada um tem, né, a sua tese. Eu tendo a achar que isso é meio desafiador de acontecer, sabe? Eu acho que tem uma série de coisas que acontecem, que aquela criança vai desenvolver uma predisposição para ter um tipo, né? Mas tem uma coisa que acontece no meio ambiente, né? No entorno dela, que vai influenciar bastante para a formação desse tipo. Mas o que mais importa aqui, nesse momento, que eu tô falando, né? Eu tô me propondo a falar com os cuidadores das crianças, é que a gente saiba lidar com essa criança, né? Essa criança que tem, sei lá, 4, 8, 12 anos, e que você está identificando que ela seja uma possível tipo 2, e como é que você pode fazer para lidar com ela, né? A Mônica já tá falando assim, não peça para ela falar com todos a criança. Explica, Mônica. A Mônica é uma tipo 2. Então a gente vai pegar umas dicas aí com você, tá, Mônica? Então é nesse sentido, sabe? Assim, da gente... Ok, não importa muito o que aconteceu, importa que possivelmente eu estou cuidando, né? Como pai, cuidador, professor, eu estou sendo responsável pela formação da personalidade de uma criança possivelmente tipo 2. E aí, o que eu preciso saber? Né? Como é que eu posso melhorar a vida dessa criança? Porque quando a gente encontra com os adultos tipos 2, todos os tipos têm dores e delícias, né? Pra gente parafrasear o Caetano Veloso, todos os tipos vão ter dores e delícias, mas se a gente tá falando de um tipo 2, a gente tá falando de bastante dor. E uma dor meio desafiadora porque é uma dor meio escondida, né? É uma dor meio mascarada por um belo sorriso, é uma dor mascarada por por um ser muito solar, é uma dor mascarada por muito eu posso te ajudar, eu não preciso de ajuda nunca, né? Então, um dos tipos que sempre quando eu faço atendimento individual, eu me certifico de que essa pessoa está tendo amparo, sabe? Seja ele profissional, seja ele uma base familiar sólida, porque quando eles começam a encarar as próprias questões, pode ser de um desafio, eles podem se encontrar muito frágeis ao se deparar com as próprias dores, sabe? São pessoas, né, quando a gente encontra mais, né, enfim, na fase adulta, são pessoas que vão ter muito, o externo tem muito impacto sobre eles, sabe? E isso, se eles não se cuidarem, vai afastar muito eles da maturidade. Imagina uma pessoa que tudo impacta ele. Se um colega de trabalho chega meio estremecido por um motivo que não tem nada a ver com ele, aí ele acha que é com ele, né? Se o filho quer morar fora do Brasil, a mãe acha que é com ela, que ela não é a melhor mãe do mundo, mas o filho já tem 30 e tantos anos, entende? Então tem uma autorreferência muito grande e um pensamento, uma ilusão, isso é uma ilusão, provavelmente o tipo 2 ele não vai te assumir isso, até porque isso pode estar nas camadas bem profundas mesmo, né, do tipo 2, mas uma ilusão de que ele é insubstituível e de que ele é responsável por tudo. Então, quem já acompanhou alguém
que perdeu alguém importante, sabe que tem aquele ciclo da dor, né? É aquele ciclo do luto, desculpa. E uma das etapas do ciclo do luto é a culpa. Então, de uma certa maneira, a pessoa se sente culpada por aquela pessoa que faleceu. E parece que para esse período da culpa dentro do ciclo do luto, para o tipo 2, ele é um período que tende a se estender muito mais do que para alguns outros tipos. Então, assim, mesmo se uma outra pessoa morreu, ele traz a culpa para ele. Né? Ou seja, no fundo, é um egocentrismo muito grande, né? Eu sou o sol do Enneagrama, né, gente? A gente tá falando do sol do Enneagrama. Então, as coisas, elas dependem de mim para brilhar, né? Então, só existe luz, só existe as pessoas brilhando, só existe as pessoas entrando no seu melhor porque eu existo, tá? Eu sei que é um pouco antipático falar isso, e você que é tipo 2, você pode estar me ouvindo falando assim, nossa, não me identifico com isso. Mas perceba se não é assim, sabe? Você não vai fazendo os seus relacionamentos ao seu redor de forma que você é uma pessoa completamente indispensável, né? Quem meu aluno já escutou várias vezes, ou dando exemplos, assim, de tipos 2, né? De tipos 2 que vão se aposentar e que tem certeza, né? Então, enfim, tá lá se aposentando, ou vai lá, sei lá, licença maternidade, e a empresa faz uma festinha, alguma coisa ali para se despedir dele, e ele fala, não, realmente eu não posso sair daqui, né, gente? Eu não posso. Aí eu vou ficar até o último dia da licença maternidade, eu vou deixar coisas até inconscientemente desamarradas ali, para que as pessoas dependam de mim, porque a dor de ser abandonado, ou possivelmente abandonado, é uma dor que eles não conseguem sustentar. É uma dor, assim, eles são altamente sensíveis à rejeição. E eu lembro que meu professor Márcio Schultz, ele sempre dizia, então eu sou tipo 2, então, né? Ou seja, qualquer um pode se encontrar nessa questão de ser sensível à rejeição. Mas é que a gente tem que entender que para o tipo 2, essa questão da interpretação da rejeição, ela é muito sensível. Então, significa assim, putz, hoje eu tô cansada, não tô com papo pra falar com ninguém. O tipo 2 tem certeza que é com ele. O tipo 2 tem certeza que você tá sendo ingrato, que ele, apesar dele fazer tudo por você, você tá sendo frio com ele, né? Tô dando um exemplo trivial e bobo, mas vocês vão traduzindo aí pra vida de vocês. Vocês estão entendendo tanto que o cuidador dessa criança pode ir forjando, junto com a criança, um caráter mais maduro, no sentido de que as coisas não têm totalmente a ver comigo, as coisas não estão acontecendo por causa de mim, né? O que as pessoas estão fazendo não é contra mim, né? E sim a favor delas. Então tem uma série de coisas que a gente como cuidador, que somos, né, a continuação do desejo e do olhar do mundo dessa criança, né, a gente pode ir forjando para que seja uma coisa menos dolorosa, sabe? Porque quando a gente fala que os tipos 2 adultos, eles são acostumados com migalhas de amor, isso dói muito, né? É uma coisa que vários tipos 2, quando escutam isso pela primeira vez, falam, nossa, isso doeu, Luísa, doeu, e eu não quero ser mais assim, sabe? Eu quero fazer uma vida um pouco mais autônoma, né? Um pouco mais independente, um pouco mais com a certeza de que, de fato, eu tô entrando em contato aqui com a minha virtude, que o Enneagrama chama de olhar para dentro e perceber que tudo, né? O que é a humildade, né? Que é a virtude do tipo 2, lembra do humus, né? Ou seja, lembra da terra fértil, tudo que eu preciso está aqui na minha terrinha. É interessantíssimo isso, né? Para o tipo 2 é um baita de um remédio, tá? Então tá, a gente precisa entender a importância sua como cuidador, se você está assistindo essa aula, a sua importância, o seu impacto profundo em relação a essa formação de caráter e essa ajuda na formação e na maturidade dessa criança, tá bom? A gente precisa entender de fato qual que é o seu impacto sobre ela, tá bem? Então vamos lá, falei um pouquinho do adulto, né? E como é que a gente percebe que uma criança é uma criança tipo 2? Como é que você olha para essa criança e fala, nossa, possivelmente essa criança vai ser tipo 2? Muitos pais que eu atendo, que me procuram, que pedem ajuda, podem confundir essa criança com o 9, tá? Aí você pode dar uma olhadinha lá pro vídeo, né? Pra aula do tipo 9 no Enneagrama. E também é interessantíssimo perceber que ela também pode ser confundida com o 7. E aí, o tipo 2, ele tem um apelido, que é ego achatado. Olha que coisa interessante, né? É muito interessante isso. O ego achatado, quem é meu aluno me cobra para eu falar um pouquinho sobre isso mais, mas você já sabe do que eu tô falando, no sentido de que tem uma certa superficialidade aqui,
nessa personalidade, sabe? Se eu tô falando de ego achatado, se eu tô falando de superficialidade, se eu tô falando de uma personalidade com dificuldade de olhar profundamente, né, para as questões dela, eu tô falando também de uma possível similaridade com o tipo 7. Eu tô dizendo isso para você que está escutando essa aula e que está tentando entender, né, que está tentando identificar a sua criança. É possível que em algum momento você confunda ela com o tipo 7, confunda ela com o tipo 2. Outras confusões são possíveis, tá? Eu me lembro de uma aluna que eu acompanhei, a filha dela hoje deve ter por volta de uns 12 anos, a gente tinha certeza, desde os 4, 5 anos ali, certeza assim, né, tinha uma inclinação muito grande para ser uma tipo 2, né, e que depois a gente foi vendo com muita clareza que ela era uma 6, tá? Então, para quem é meu aluno sabe, né, o 6 emocional, sobretudo 6 emocional, autopreservação, vai ter muita similaridade com o tipo 2. Pessoal, tô dando uma enrolada aqui boa, mas mais pra gente ir conversando, porque eu acho que isso vai juntando aqui várias ramificações interessantes, porque tem um monte de coisa que não é pra você assistir essa aula e falar assim, nossa, tenho certeza que meu filho é 2. Não, eu preciso lembrar vocês que várias confusões podem acontecer, tá? Quem tá acompanhando o podcast 1.6, eu tô avisando sempre que tá surgindo episódios novos, né? E o próximo episódio que vai acontecer é com a Andressa. A Andressa é uma tipo 7, né? Desculpa, uma tipo 4, autopreservação, que ao conhecer o Enneagrama se identificou como tipo 7, olha só, né? E que eu tô falando isso por quê? Porque ela trabalha na área de desenvolvimento humano e ela fala, nossa, hoje eu me sinto muito mal. Porque eu fiz a minha identificação errada, porque fui superficial, apesar de achar que eu estava sendo muito profunda, porque o pouco que a gente conhece, a gente acha que é tudo, né? Então, ela fez um processo que, no ponto de vista dela, não era superficial e que ela podia, enfim, como ela trabalhava em RH, ela começou a identificar outras pessoas também. E ela fala, nossa, hoje eu me sinto muito mal. E eu já entrei em contato com essas pessoas, eu já falei sobre isso. Então, entenda, você pode ter entrado em contato com o Enneagrama de uma maneira mais a te atrapalhar do que te ajudar, tá bom? Então, desculpe a prolixidade aqui, mas eu sinto que, com quase 10 anos de estrada, eu não tô falando isso à toa, tá? Eu não tô fazendo essa introdução de uma maneira sem sentido. É mais para você entender que não é aqui que a gente termina essa conversa. Se você tá me escutando no YouTube, primeira coisa, né, gente? Curte aí e segue o canal, primeira coisa. E segunda coisa, entenda que o Enneagrama é uma sabedoria. Sabedoria não combina com pressa e eu te encorajo sempre, sempre, sempre a aprofundar, tá bom? Então a gente falou um pouquinho sobre o adulto tipo 2. E o que aconteceu, então, na infância da criança, né? O que aconteceu na infância desse perfil? Existem algumas interpretações, eu gosto sempre de pensar, sempre de traduzir aqui a interpretação da Sandra Maitre, né? Que eu entendo que tem uma visão muito clara sobre os perfis. E ela fala sempre daquela interpretação que o 2 teve, ela fala sempre da interpretação que o 2 teve em relação à ruptura de amor. E essa interpretação de ruptura em relação assim, olha, eu não posso mostrar quem eu sou, porque aonde eu estou não tem espaço para as minhas necessidades. Né? Ela diz assim que o 2 teve a interpretação de ter uma mãe muito egocêntrica, né? De um pai possivelmente muito autoritário, né? Então, de uma certa maneira, da figura materna, pessoal, isso é altamente assim, hipótese e didático para a gente ter um norte a seguir, né? Não significa que se você não se identificar com isso, você não vai ser 2. Não significa que se você se identificar, você vai ser 2. Então, vamos expandir aqui a conversa, tá? Mas, de uma maneira geral, a figura materna, no sentido assim, ó, eu não posso falar das minhas necessidades para essa figura materna, porque ela já está dominando todas as necessidades, né? E eu sentia um amor profundo, abundante, transparente e gigantesco, e é claro que isso tem uma ligação com algo maior, mas que a criança faz uma tradução em relação à mãe, e de um certo tempo, existe uma ruptura em relação a esse amor abundante, transparente, transbordante que essa criança sentiu. Então, é uma das crianças, provavelmente junto com o 4, com o 3, não à toa eles estão no centro emocional ali, né?
que teve a maior interpretação de amor e posterior ruptura. O 4, ele sente vergonha, ele fala, cara, eu perdi todo esse amor e foi minha culpa, né? O 3 se sente indigno, né? Ele se sente indigno, ele fala, cara, eu perdi tudo isso e eu só vou voltar a sentir isso se eu me destacar, né? Se eu fizer mais do que as outras pessoas, né? E o 2, por uma certa... até a gente pode entender até pela interpretação do símbolo, né? Ele tem uma sensação de assim, olha, eu não vou ser amado ou voltar a ser amado, como ele teve esse sentimento, sendo eu quem eu sou. E por isso eu vou doar mais, eu vou ajudar mais, eu vou me diferenciar, no sentido que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe? Então eu não vou amar, eu não vou ser amado sendo eu quem eu sou. E por isso eu vou ser uma pessoa graciosa. Aí, pontos, tá? Caneta e papel na mão. Pontos para você identificar o tipo 2 na infância, né? Eles são fofos, sabe? Provavelmente eles vão saber atuar, vai querer participar do teatrinho, da escola, eles vão saber cantar. Repara como, de novo, aqui tem uma similaridade com o 7, criança também, tá bom? Mas eles são fofos, né? Eu sou filha de uma tipo 2 e é muito interessante, assim, eu fico investigando a infância dela, né? E é muito interessante que ela falava que ela visitava, morava numa cidade muito pequena, né? E ela visitava as pessoas mais velhas, né? Não sei se a Mônica tá aqui ainda, a Mônica cresceu na mesma cidade da minha mãe. Então ela visitava, e também é uma tipo 2, vamos ver se tem coisa parecida, né? Então ela visitava as parentes mais velhas, assim, sabe? E cidade pequena, então ela ia sozinha, né? Aí as velhinhas da cidade morriam de rir, que chegava aquela menina bem pequenininha, sabe? 6, 7 anos de idade, de bicicleta, e ficava lá fazendo uma visita para os mais velhos, né? Para as mais velhas, pegava vassoura, varria a casa, sabe? Então tem uma coisa assim de ser fofo, de querer ser bonzinho, tem a questão de ser bonzinho, tá bom? E tem também a questão do encantar. Né? Então vai ter uma certa busca por uma sedução, que a criança não entende a sedução como sedução de querer algo, né? De relacionamento íntimo, embora isso seja muito forte no tipo 2 adulto, né? Pode ser muito forte, sobretudo se a gente for falar de alguns subtipos em específico, né? De alguma junção, né? Do instinto com a emoção específica. Então ele vai querer chamar a atenção de alguma forma, porque a interpretação de ruptura de amor faz ele entender que ele só volta a sentir algum tipo desse amor novamente se ele transbordar esse amor, se ele doar mais do que ele recebe. Então é aquela criança que quer cuidar da mãe, quer pentear o cabelo da mãe, quer servir o jantar do pai, ele quer, sei lá, esse exemplo que eu dei, né? Pegar a vassoura e limpar a casa da tia, esse tipo de coisa. Então essa questão do serviço, ela vem muito forte no tipo 2, provavelmente desde que ele era criancinha, sabe? Uma certa independência no sentido assim, ok, não chegou esse amor de mãe, mas tudo bem, porque também eu nem preciso. Eu tenho tanto para doar que eu nem preciso. É comum você encontrar, por exemplo, tipos 2, não é raro, né? Você encontrar tipos 2 que tem dificuldade, aqui um pouco parecido com 3, tá? Que tem dificuldade de olhar para os defeitos do pai e da mãe. É mais ou menos assim, ó, não veio amor, não veio, né, dedicação, não veio proteção, né? E é claro que, gente, não é porque o seu filho é 2 que você não deu proteção, tá? Isso eu já falei exaustivamente, mas não custa lembrar que é uma interpretação e que quando a gente é criança, a gente tem de fato uma interpretação de tudo muito maior, a gente tem muito menos defesa, né? Muito menos defesa em relação a isso. Eu morro de rir porque tem vários pais que perguntam, mas como é que eu não vou... como é que eu faço para não traumatizar o meu filho? Eu falei assim, gente, não tem jeito, né? Não tem jeito, porque vai ter lacunas ali que vão ser substituídas por armaduras pra gente vir pra vida, né? Não sei se o filho de vocês é muito diferente do meu, mas Benício, por exemplo, quando eu vou escovar o dente, hoje em dia não, né? Mas quando eu comecei a escovar o dente dele, quando ele tinha lá os seus 2, 3 anos de idade, era jiu-jitsu pra conseguir escovar o dente, sabe? Então, querendo ou não, ali tem uma invasão, ali tem uma força muito grande, né? De uma adulta forçando pra que ele faça alguma coisa que ele definitivamente não quer fazer, mas que precisa ser feito. Então, assim, né, quando o pai, ele tem aquele papel de frustrar uma criança, né, quando os pais têm o papel de frustrar uma criança, meio que, óbvio que a intenção é positiva, mas de certa maneira aquilo vai dando os traumas, né,
de lacuna mesmo de amor. E alguns tiveram traumas reais mesmo, né, de abandono e assim por diante. Mas no geral a gente está falando de uma interpretação de trauma, uma série de coisas que foram acontecendo, provavelmente com muita força, segundo o que a gente aprende aqui através da linha de Almaz, por volta dos seus 4 anos de idade, né? E dos 4 a 8 isso fortalece também muito, tá? Mas esse afastamento da essência, ele vai se dar em relação até os 4 anos, tá? Então são interpretações. A gente vai ver então essa criancinha, como eu falei, ela vai chamar a atenção de algumas maneiras, tá? Ou por ser boazinha, né? Repara que assim, o 4 também é muito especialista em chamar atenção, mas mais pela aquela estratégia do Dodói, né? O 3 é muito especialista também em chamar atenção, mas através do destaque. Então, eles estão no campo da imagem, eles estão no campo da tristeza. Então, é como se eu não tivesse essa atenção, o meu mundo ia ficar desmoronado, tá? É bem interessante perceber isso. Ok. Uma facilidade muito grande em doar as coisas, inclusive porque as pessoas não pediram, né? Tem aquela criança que doa os brinquedinhos pro outro, né? Mas que ao mesmo tempo faz muita birra também, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E adivinhar as necessidades, né? O que o outro precisa, tá? Isso é uma coisa que a gente percebe muito na criança 2. E, gente, é fantástico isso. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Mas o pai, a mãe, ele é responsável em lapidar os excessos, tá? Eu me lembro de uma mãe falando, né, sobre uma criança 2 que, enfim, tinha uma pessoa próxima da família com uma doença muito grave e que essa criança foi uma das primeiras a perceber que alguma coisa estava errada, que a outra família não tinha comunicado ainda, e que ela, apesar de menos de 10 anos de idade, ela ficou muito atenta, com um radarzinho muito atento. O que fulano precisa, sabe? Então, de um olhar assim para o que o outro precisa antes do que qualquer pessoa percebesse. Gente, não tem como falar que isso é uma virtude muito linda, né? Isso é muito legal. Agora, se eu vier para a vida adulta entendendo que isso vai ser uma moeda de troca, que eu vou fazer isso para ganhar uma migalha de amor do outro, que eu só vou ser amado fazendo isso, né? Que eu vou fazer isso para manipular o outro, aí fica um tipo 2 muito enraizado, muito cristalizado na própria emoção, que é a emoção do orgulho, e aí vai ficar muito ruim, tá? Então, por isso que a gente que cria, né, que cuida e orienta essas crianças para a vida, a gente precisa ter responsabilidade de entender até que ponto é uma virtude mesmo e calibrar esses outros pontos que precisam ser ajustados, tá bom? A Andréia escreveu ali, desgastante, né? Não sei se a Andréia se reconhece como 2, apesar que tá 2 ali no nome dela, né? Ou se ela conhece alguém assim, mas de fato, se você vai encontrar os tipos 2, eles nem se sentem tão cansados, né? Eles são emocionais, muito próximos dos físicos, então eles têm bastante facilidade em fazer, né? O fazer talvez seja um tema forte do 2, sempre com a mãozinha do sentir por trás, né? Então eu sinto, depois eu faço. Mas a gente encontra muito tipo 2 sobrecarregado, sabe? E uma coisa que me preocupa mais é um deslocamento da realidade. Tem um certo deslocamento da realidade no sentido assim, ele tem uma sensação de poder mais do que pode. Então lota a agenda, não liga muito para os limites físicos, né? Tudo isso a gente vai ajustando. Tem uma forte influência se a gente conseguir ajustar na infância, tá? Eu vou falar sobre isso, me cobrem quando eu for falar sobre como ajudar essa criança, né? Então é isso, gente. Muita facilidade, então, tá? O radarzinho ligado pro que tá acontecendo com o outro, pro que o outro precisa, o papai chegou, né? Eu lembro que tem um amigo meu que ele é também professor de Enneagrama e uma filha tipo 2. E ele conta que percebeu que a filha começou a engordar um pouco, sabe? E aí ele e a esposa, na época, falaram assim, nossa, eu já sei o que tá acontecendo. Você chega pra jantar, ela janta. Eu chego pra jantar, ela janta de novo. Então, toda hora a menina tava comendo, sabe? Ela nem queria comer, às vezes nem tava com fome. Mas ela queria estar próxima, né? Vou colocar aqui uma pastilha, ver se melhor. Mas ela queria estar próxima ali dos pais de alguma maneira, sabe? Então, um olhar para o que o outro precisa e um caminhar, né? Uma ação em relação a ajudar o outro, sabe? Querer estar próximo, até sendo inconveniente de algumas maneiras, de algumas formas, né? No ponto positivo, chá de gengibre, obrigada, Lu. Toda semana eu tô assim, né? Ó, do ponto positivo, a gente vai ver crianças generosas, tá?
alegres, pra cima, que deixam o ambiente bonito, que gosta do belo, que quer chamar a atenção através do belo, que junta, que não quer ver o amiguinho chorando, que também busca uma certa independência, sabe? Então, assim, que não quer dar, não quer dar trabalho, né? De uma certa maneira para os pais. Isso pode ser positivo, né? Até um certo momento. Então, são generosas, empáticas, sofrem com os outros, né? Isso tudo calibrado pode ser coisas muito positivas, né? A Vânia tá dizendo ali, a minha irmã é uma tipo 2, muitas vezes quando eu quero ajudá-la, ela retribui rapidamente. Claro, porque tem a contabilidade emocional, né? E o dele sempre tem que estar no azul, né? Ele sempre tem que estar doando mais do que recebendo. Porque no fundo, eles querem a gente devendo pra eles, né? A gente meio que devendo porque assim, eu não posso, através da ótica do tipo 2, ele pensa, eu não posso ser abandonado nunca. Eu não posso ser uma pessoa como qualquer outra. Eu tenho que ser diferente. Então eu vou amar mais, doar mais, me doar mais, ajudar mais. Porque assim eu vou fazer a diferença na vida das pessoas que eu amo. Não é qualquer um, tá, gente? Não é qualquer um. Sobretudo alguns tipos 2, né? Que isso vai variar de acordo com instinto para instinto. Então tem tipo 2 que vai olhar pra sua cara e não quer nem saber de você, tá? Ele não sai ajudando todo mundo, 2 autopreservação até um pouco mais, mas não é assim. Então, para as pessoas que são importantes para ele vai querer doar mais, meio que... E vai ter muita dificuldade de pedir ajuda, né? Vai ter muita dificuldade. A Pri tá falando, é muito difícil. Maninha, filha de tipo 2. Maninha parece uma moeda de troca. Não vem nem na minha casa se não tiver nada para dar ou trazer. Nem que seja um copo de suco. Né? Então eles sempre vêm carregados de muitas coisas, né? E é interessante isso, porque você vai ver o adulto tipo 2, quando ele tá com um problema, de novo, similaridade com 7, ele some, né? Ele fica mais calado. Todos, não, gente, nada no Enneagrama é todos, mas é uma tendência natural de acontecer isso. Quando eles precisam de algo, eu já tive vários relatos de tipo 2, né? Que ajudam de uma maneira... todo mundo, né, de uma maneira bem generosa, mas que quando precisam de algo, seja financeiro, seja de qualquer coisa, eles meio que ficam reclusos, né, porque a orientação eu vou doar, eu vou ajudar, né, eu vou ser uma fonte transbordante de ajuda e não pedir ajuda, né, muita dificuldade de pedir ajuda, que tem uma questão assim também muito de não conseguir entrar em contato com as próprias deficiências, tá? Uma cegueira em relação a isso. Então eu posso mais, eu tenho mais força do que eu realmente, né? A interpretação do 2 é que ele tem mais força do que ele realmente tem, que ele pode mais do que ele realmente pode, por isso que ele lota a agenda, por isso que ele só se sobrecarrega, por isso que ele tem dificuldade em falar não. Só que a Vânia fala ali mais quando ficam com raiva, né? Ele tem muita dificuldade de falar não, mas vai você falar não pra ele também. Aí o bicho pega, tá? Então vamos entrar aqui no lado negativo, já que a Vânia trouxe isso, tá? No lado positivo é isso, muita generosidade, muita empatia, muito amor, muito sol, sabe? Os tipos 2, geralmente, eles são solares mesmo, né? Agora, no lado positivo, geralmente é tudo o excesso, né? Do que a gente vê do lado negativo, né? Geralmente é o excesso do que a gente tem de positivo. Então, imagina uma pessoa altamente caridosa, uma pessoa altamente amorosa, altamente empática, né? O excesso disso vai dar uma pessoa melosa, né? Vai dar uma pessoa, muitas vezes, assim, possessiva, muitas vezes explosiva. A gente tá falando de um emocional à flor da pele, né? Então, não é raro você encontrar tipos 2 que tiveram momentos mesmo, sabe? De explosão, de briga, né? Você pega um tipo 2 homem, assim, sobretudo o tipo 2 com um instinto sexual, de briga, de porrada, de coisas, né, passionais, assim, porque não se seguram, sabe? Pensa depois, né? Faz e depois pensa, né? Age muito em relação ao que pensa. Então, age muito em relação ao que sente, né? Então, falta a eles um respirar, falta a eles um escrever mesmo o que tá sentindo, esperar, né? Dormir com aquele sentimento antes de sair fazendo, né? E muita volatilidade, tá? Então, cuidado com a criança 2. Você, como cuidador, é sua responsabilidade colocar essa criança no eixo no sentido do que você quer, né? O que você gosta, o que você não gosta, né? Porque ela precisa construir essa identidade desde muito nova, porque a orientação é para o que outro gosta. Aqui em casa, mamãe gosta de quem se posiciona.
né, de quem bate, não de quem apanha. Então, eu vou ser um menino que me posiciona, né? Aqui em casa, a gente não gosta de quem grita, então eu posso estar com muita raiva, e eu não vou gritar. E eu não vou chorar, porque eu aprendi que na minha casa a gente não grita. E isso na fase adulta vai dar uma volatilidade enorme, né? E uma distância muito grande em relação à própria essência. E aí eu escuto pra caramba dos tipos 2, parece que eu vivi uma vida que não era minha, né? Que combina com aquela frase ali que tem naquele livro, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido, alguma coisa parecida com isso, que você sabe que eu confundo tudo. Mas é mais no sentido assim, sabe? O que é bom pro outro, eu vou me modelando, eu vou me conformando, tá? Isso pode parecer um pouquinho com o tipo 9, mas aqui, talvez uma grande diferença seja o seguinte, o 9 também explode, mas ele explode bem menos, tá? O 2, ele vai se modelando, ele vai se conformando, mas se não fizerem o que ele quer, ele explode com mais frequência e causando mais dor, né? Ele é um emocional. Então ele sabe causar dor, sabe? Ele sabe ser manipulador. Ele sabe fazer o pai e a mãe se sentir culpado. Ele sabe desestabilizar o ambiente. Eu tenho uma aluna que é 2, que conta que o pai dela, ela falava assim, ele não tinha mais nenhuma ferramenta. Ele me pegava de roupa tudo e tacava embaixo de um banho frio, embaixo do chuveiro com água fria. Porque assim, o drama era tanto, né, o descontrole emocional era tanto, que não tinha mais nada que aquele pai conseguisse fazer. Claro que ela conta isso com muita raiva, né, com muita mágoa, mas eu até brinquei, né, mas assim, pensa do lado do seu pai, de repente é um pai mais racional, mais físico, mais pragmático, como é que fica isso, né? Então, essa raiva que a Vânia trouxe ali, muito bem colocada, ela não vem à toa, né? Ela vem com toda aquela combustão que o emocional tem, quando ela bem coloca ali, quando ele não é reconhecido, tá? Quando ele não é reconhecido, quando ele é tratado igual a todo mundo, quando ele tem um sentimento de rejeição. Não, mas Luísa, eu não rejeito ele, nunca rejeitei aqui em casa, né? Por que acontece isso? Olha, o Enneagrama, ele é uma possibilidade que você tem de ampliar a sua janela de percepção do outro, tá? Uma das coisas que impactou minha vida, assim, profundamente foi o meu relacionamento com minha mãe. Eu sou uma tipo 6 e a minha mãe é uma tipo 2. Então, o sentimento, a percepção que ela tem de rejeição, de humilhação, é outra coisa completamente diferente do que eu tenho, entende? Então, você que é um pai de uma criança possivelmente tipo 2, você tem que entender que esses dramas, essa percepção de rejeição, de abandono, de não reconhecimento, ela provavelmente é diferente, sendo menor do que a sua. Sendo que você possivelmente é mais insensível em relação a isso, né? Então, quando dizem, né, o Enneagrama, ele é uma aula de empatia, ele é uma aula de entender o olhar do outro. É isso que a gente tem que fazer sem julgamento, sabe? Não, mas isso é exagerado, né, Luísa? Não, mas como é que você lida com uma pessoa dessa, né? Antes de querer colocar a sua régua nessa pessoa, sobretudo porque eu tô falando de cuidadores de criança, né? E não de colegas de trabalho. Se a gente estivesse falando de um colega de trabalho tipo 2, a gente pode sentar os dois na mesa e falar assim, filho, menos emoção, né? Vamos ponderar aqui, porque ninguém tem tempo também para lidar com todos esses caldeirão de emoção, né? Então dá pra gente ponderar um pouco, mas eu tô falando de uma criança. Então é responsabilidade sua como pai, sabe? Como pais, né? Como cuidadores em geral, você entender como é que regula essa criança, sabe? E aí, de repente, você é um racional predominante, né? Você é um físico predominante. Então vai ter choque, vai ter falta de incompreensão, vai ter dificuldade. Agora, esse é um perfil que tende a passar ileso, tá? Pela infância, no sentido que ele é fofo, ele se modela muito entre as professoras, ele quer mais ajuda, vai para aula de balé e fica no centro da apresentação de balé, né? Tem uma série de coisas, tende a ser mais independente, então, assim, ó, a tendência é que ele passe ileso por tudo isso, tá? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Um pouco mais de cuidado, porque vocês não têm noção do nível de sofrimento que eu encontro aqui na vida real, da vida dos adultos do tipo 2, tá? Então é um dos tipos que me traz maior carga de sofrimento, né? Em termos de ser o tipo 2. Então, cuidado, porque tá na nossa responsabilidade como cuidador olhar isso, tá? Ok, gente? Vamos lá, então.
Falta de foco, vamos só fechar aqui os pontos negativos, né? Essa volatilidade, né? Essa volatilidade, esse excesso de se conformar ao outro, de se modelar ao outro, é uma coisa que eu fixei muito, quero que vocês fiquem bem atentos em relação a isso, para quem é cuidador de tipo 2, tá bom? A falta de foco, muito parecido com o tipo 7, né? Porque a falta de foco do 7 é porque ele é muito curioso e qualquer coisa chama a atenção dele, né? Às vezes não é que ele é sem foco, é que ele é multifoco e consegue fazer isso com facilidade. A falta de foco do 9 é porque ele se distrai, né? Então ele tende a ser bem distraído. E a falta de foco do 2 é porque o foco dele tá nas pessoas, né? E não no que ele precisa aprender, não no que ele precisa resolver para ele, não no que ele quer. Então muitas vezes na escola pode ter reclamação de falta de foco e a gente tem que cuidar porque às vezes ele tá querendo só cuidar do coleguinha, ele tá exagerando em relação a isso, né? Cuidar do professor, cuidar do coleguinha, cuidar, juntar aquela sala de aula ali, é bem foco do tipo 2 fazer isso, tá? E aí muitas vezes ele fica muito sem foco, né? Porque, enfim, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, né? Lembra do ego achatado, né? Ele não se aprofunda, né? Ele não sabe o que deixa ele triste, o que deixa ele alegre. Isso é uma coisa que a gente, como adulto, precisa ajudá-lo a construir. Porque senão fica eu aqui, né, atendendo o pessoal por volta dos 40, e eu vou te dizer uma coisa, é mais desafiador, né? Quando eu vou resolver as minhas questões, eu com 40 anos, pela ótica do tipo 6, é muito desafiador. Então se a gente consegue fazer isso, não tô falando que pro 2 é mais desafiador, para todos nós, né? Quando a gente consegue desde criança ir modelando essa criança para ele levantar a mão, para ele colocar na mesa o que ele quer, para ele aprender a ser mais verdadeiro, aprender a colocar as coisas na mesa, né? Com muito mais verdade, muito menos manipulação. Você acha ou não que isso vai impactar positivamente na vida futura? Naturalmente vai, tá bom? Então, no lado positivo é isso, muita dificuldade de receber crítica, então perceba porque ele vem querendo, um pouco parecido com um aqui até agora, né? Ele vem querendo vender uma coisa de perfeição, de ajudar o outro, de resolver a vida do outro, né? Então as críticas vão doer muito, até porque ele diz muito não para ele para dizer sim para as outras pessoas, como criança, isso acontece desde criança. Então a briga, a bronca, né, as questões quando vem assim das correções, isso dói muito no tipo 2, dói muito, tá? Então tem que tomar cuidado como vai fazer essa crítica, todos aqueles cuidados que a gente precisa ter com o emocional, né? Como é que a gente vai fazer essa crítica? Eu acho que no canal do YouTube tem várias dicas sobre isso, tá bom? Ok, como é que eu ajudo? Então, pontos negativos, falta de foco, volatilidade, essa questão da crítica e principalmente invasão do espaço do outro, tá? Então, eu já vi mãe de tipo 2 falando assim, nossa, meu filho, ele meio que não tem muita noção, sabe? Então, ele tá... Vê se você continua me ouvindo. Ele tá abraçando as pessoas, sem as pessoas permitirem, sabe? Ele tá o tempo todo fazendo perguntas invasivas, tem uma coisa muito forte do toque, né? Tem uma coisa muito forte do estar em contato. Então, muitos pais de tipo 2, eles relatam que muitas vezes tem que dar esse norte pra criança, ó, calma. Né? Não fica abraçando o tempo todo, né? Não fica falando que ama o tempo todo, sabe? Tem umas coisas mais ou menos nesse sentido. Gente, não é todo tipo 2 que vai se reconhecer com esse padrão, tá? Tem muito tipo 2 altamente introspectivo, principalmente ali na primeira infância, tá? Que ele tá bem centrado, bem pisando ali no ponto 4 mesmo. Então vai ter um monte de tipo 2. Aliás, até na fase adulta, tem um monte de tipo 2 introspectivo. Tímido, né? Conversa com todo mundo, mas assim, quando vai ver mesmo, tem uma certa timidez, sabe? Não tem muitos relacionamentos íntimos, né? É mais uma coisa um pouco mais fogo de palha, sabe? Muita facilidade, né, em juntar 200 pessoas no aniversário, mas dificuldade em ter 2 grandes amigos íntimos, tá? E isso daí, eu não vou entrar nisso agora, mas provavelmente deve ter alguma explicação em algum canto por aí, tá? Mas há uma explicação para isso. Pessoal, então tá, como é que eu ajudo, né? Falamos sobre o adulto 2, falamos sobre os pontos positivos, falamos como identificar essa criança 2, falamos do ponto positivo e do ponto negativo. Como é que eu ajudo essa criança 2? Desde hoje, né, você não vai falar para a criança, como você é um tipo 2, a gente vai conversar, né, não precisa disso, né, com elegância e sofisticação. Desde hoje, uma criança que possivelmente uma criança 2, você precisa trabalhar nela a sinceridade. É muito comum a mentira. É o tipo que mais mente? Não, gente, não pira com essas coisas, né? Todo tipo pode mentir, vai depender de uma série de coisas, né? Mas a mentira para o tipo 2, ela acontece para que você goste de mim.
né? Então eu não posso desagradar as pessoas, né? Então você vai treinando essas crianças a serem sinceras, né? Não é falar o que quer falar para todo mundo, né? Não é ser sem educação, mas é assim, na hora que tiver que falar, tem que treinar essa sinceridade, sabe? Treinar. E muitas vezes treinar o silêncio, né? Se você não tiver nada bonito para falar, nada de belo, nada de elogioso, você vai ficar em silêncio, porque o excesso disso cria um adulto bajulador, né? É um dos egos, né, do tipo 2, que é o ego bajulador. Então a gente precisa, desde muito cedo, falar, cara, tudo bem você ficar em silêncio. Tudo bem você não elogiar. Eu brinco com minhas alunas dois, você vai ficar uma semana sem me elogiar, né? Então tem que ter esse olhar de que você não precisa estar entregando para o outro o tempo todo, sabe? Um elogio, né? Uma palavra bonita. Tudo bem, às vezes você fica em silêncio. Fica em silêncio. E é muito estranho, porque quem convive com dois sabe, né? Quando eles estão em silêncio é porque alguma coisa muito grave está acontecendo. Agora, gente, não é possível que a pessoa está o tempo todo falando, pensando, né? Isso aí tem alguma coisa errada. Então, treinar esse silêncio e treinar a sinceridade, falar menos e falar coisas com mais verdade, tá? Você vai traduzir isso para a vida da sua criança. Se você começar a perceber com atenção, você vai ver o tanto de coisa que essa criança fala que não são sinceras. E você, com muito amor e elegância, você vai conseguir ajustar isso desde ele muito novinho, tá bom? Outro ponto, gente, oriente para ela achar o que ela gosta, né? O que você quer fazer. Você quer jogar bola, né? Ou você tá fazendo, sei lá, luta porque o seu irmão tá fazendo, o seu vizinho tá fazendo, né? Eu quero saber o que você gosta, o que brilha seus olhos, o que você é bom, né? Então vai orientando ela a ter esse tempo, né? Não é ser egoísta, porque o grande medo do tipo 2 é ser egoísta, mas é para ter esse tempo de entender o que ela gosta, o que ela quer fazer, não o que o amiguinho quer, o vizinho quer, o irmão quer, tá bom? E entender que os sentimentos negativos, aqui é um baita de um exemplo bom pro tipo 1 também, né? Mas entender que os sentimentos negativos, eles são sentimentos normais, né? E que devem ser acolhidos. Então, se você quer chorar, você precisa chorar. Se você tá com raiva, você precisa me contar que você tá com raiva, né? Se você tá me odiando, né? Meu filho de 5 anos fala, você é chata, não gosto de você, vou embora, né? Então, o tipo 2, a criancinha 2, ela pode ter dificuldade com essas questões muitas vezes, sabe? De falar que não gosta, de falar que, né? De chorar, de ter raiva, né? Enfim, e vai tendendo a ser aquela criança sempre boazinha, sempre risonha e abafando, né, a sua dor, né? Tanto é que o mecanismo de defesa do 2 é a repressão, então ela reprime a dor. E reprime significa que tem uma criança gritando ali dentro, né? E você não excluiu essa criança da vida, você só tirou ela, né? De dentro da casa, porque uma criança gritando incomoda muito. Aí você tira aquela criança de dentro da casa e coloca ela pra fora, só. Entende? Então ela tá ali em algum lugar, né? Do ponto de vista freudiano, junguiano, ela tá no inconsciente. Então aquela coisa que tá incomodando, ela tá no inconsciente, ela aparece em algum momento, né? Seja ela em forma de algum desafio enorme que o tipo 2 tenha, com uma tristeza profunda em relação a uma doença, em relação à raiva, a ressentimento. Vocês podem imaginar o quanto de tipo 2 adulto que eu atendo, que tem um nível de ressentimento altíssimo, claro, passou a vida inteira falando o que não estava sentindo, o ressentimento vem, entende? Eu espero que vocês tenham entendido o poder que é usar esses conhecimentos para as nossas crianças, né? E entendendo que essa aula valeu para você, para que você entenda minimamente ali a condução, as inclinações de personalidade do tipo 2, eu vou pedir para que você que estiver assistindo, né, no YouTube, para que você comente aqui embaixo para mim, curta, né, esse vídeo e principalmente compartilhe. Compartilhe com famílias, compartilhe no seu grupo de pais, né, no grupo de mães, compartilhe com pessoas que têm contato com criança, porque olha, não é o que eu acho, né, é o que eu vejo. Então eu tenho quase 10 anos nessa estrada e o nível de transformação da vida das famílias, ela é gigantesca, ela pode ser gigantesca. Então depende muito da gente também, né, que está tendo essa oportunidade de entender um pouco sobre o Enneagrama, para que a gente compartilhe o máximo possível. Então eu faço esse pedido mesmo para você, que esteja assistindo esse vídeo, né, no YouTube é mais fácil, né, a gente acelera tudo, que você compartilhe mesmo esse link nos seus grupos de pais, no grupo de pessoas que têm contato com criança, porque de fato isso pode salvar. O tipo 2 é um dos tipos que vai mais para diagnóstico errado, por exemplo, de TDAH, né, então ele vai para alguns diagnósticos errados, e a gente pode ajudar de fato ali com alguma coisa em relação a comportamento, né, e não a patologia.
Beijo no coração de vocês. Até terça-feira que vem para alguma outra aula sobre um tema relevante da nossa sabedoria do Enneagrama aplicado aí à sua vida. Beijo no coração. Obrigada pela presença.